Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 19, verso 39, que diz: E ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Bom, queridos, aqui, continuando, né? José de Arimateia havia pedido o corpo de Jesus para Pôncio Pilatos, e agora o amigo dele, Nicodemos, vai o acompanhar, vai o auxiliar em relação ao embalsamento do corpo de Jesus. Lembrando que tanto José de Arimateia como Nicodemos faziam parte do Supremo Concílio da religião de Israel, o Sinédrio. E ambos eram pessoas ricas, ambas eram pessoas influentes. E aqui Nicodemos, inclusive, providenciou 34 quilos dessa mistura de mirra e aloés que era usada para evitar a decomposição do corpo, né? As pessoas que tinham mais posses realizavam isso em homenagem, em honra ao falecido. Agora é interessante notar que, apesar desses dois ricos aqui, José de Arimateia e Nicodemos, terem sido discípulos em secreto, eles que sempre estavam em oculto, aqui eles se mostram num momento interessante, né? Porque Jesus havia passado por uma crucificação. Às vezes a gente não tem a noção o quão humilhante, quão vexatória era o processo de crucificação. Porque a pessoa caminhava, né, um longo percurso, sendo ofendida, xingada, exposta ali como um criminoso. E aí a pessoa era despida e colocada na cruz, totalmente nua, como se estivesse colocando bem alto que olha aqui o criminoso, olha aqui a pessoa indecente, a pessoa imoral, a pessoa corrupta, etc. Então era exposta ao público para ser ofendida, para ser acusada, para ser humilhada. Então a cruz tinha todo um processo de dor intensa, prolongada, e também tinha esse componente que era a humilhação. Era a pior vergonha que poderia haver numa família, para os amigos, para todos os conhecidos, era ter um amigo, um amado sendo crucificado. E apesar desse processo tão vexatório, José de Arimateia e Nicodemos se levantam e não abandonam Jesus Cristo. Não abandonam ele e demonstram esse carinho, esse amor por ele, não tendo diminuído essa atenção, esse carinho, mesmo com a vergonha na cruz. Então isso é algo que a gente precisa levarmos para nós também, né? Porque há pessoas que tentam debochar da fé ou tentam nos excluir porque temos esse componente do nosso ser, que é a fé. Então, às vezes em faculdade, ou às vezes no trabalho, ou na parentela, às vezes a pessoa pode passar por algum processo desse tipo, de ser humilhada, ou de falar, você segue esse Jesus, você segue isso, você segue aquilo. E esse é o momento de demonstrarmos claramente que não nos envergonhamos de Jesus, em hipótese nenhuma. Vergonha de quê? Daquele que só ensinou o amor, só ensinou a paz e passou a mensagem mais perfeita e linda que já passou pela face da terra e demonstrou o amor dele, dando a vida por nós. Então, se ele deu a vida por nós, pecadores, quanto mais nós temos que passar pelas dificuldades ou por alguma afronta no nome dele. Então, que a gente possa honrá-lo com o nosso viver, porque ele nos honrou mesmo nós não merecendo. E aqui o texto cita, né, que Nicodemos foi aquele que encontrou Jesus à noite, que é o trecho lá de João capítulo 3, um texto famoso, em que Nicodemos se aproxima de Jesus, reconhece, né, a grandeza de Jesus, reconhece que Jesus havia feito sinais tão grandes que ninguém poderia fazer a menos que tivesse a aprovação de Deus. E aí Jesus faz aquela afirmação imensa, né, em relação a Nicodemos e diz, né, em verdade te digo,
aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus propõe esse novo nascimento justamente para Nicodemos, que era uma pessoa muito moralista, muito legalista, muito obediente aos princípios da lei, mas não havia nascido de novo nessa entrega de coração, nesse desejo e nesse amor por Deus. Deus era simplesmente regras. Deus era simplesmente cumprir prescrições. Quando Deus, na verdade, é uma pessoa, e Deus é alguém que quer se relacionar conosco, que nos ama e quer desenvolver conosco esse viver junto, esse conviver. E aí Jesus falou, olha, você precisa nascer de novo. Você precisa ter uma vida com Deus, um caminhar com Deus. Você precisa ter que o seu coração se derreta na presença de Deus, você precisa ter essa experiência de ser amado, de se sentir em paz diante de Deus e não cobrado. Sentir que Deus não é aquele que fica cobrando só obediência, mas é aquele que te ajuda, que te abençoa, que te quer bem, que quando você cai ele te levanta, que te ensina como um pai ensina um filho a caminhar. Nos erros do filho é aquele pai que está ali ensinando, corrigindo, mostrando o caminho certo. Então, Nicodemos, nasça de novo para você ter esse relacionamento puro, tranquilo, pacífico, que não apenas acalma a alma, mas satisfaz a alma e faz a alma desejar viver com esse Deus, que é um Deus tão maravilhoso e tão bondoso. Então, Nicodemos, ele começa a conhecer Deus a partir de Jesus e principalmente vendo em Jesus um espelho da beleza de Deus. E por isso Nicodemos, aqui nesse momento em que Jesus havia sido morto, ele se apresenta, às vezes até com risco de morte, e dedica ao Mestre essa oferta de amor por ele. E Nicodemos, então, depois vai se tornar uma pessoa importante, provavelmente ali no início da fé cristã, colaborando com os cristãos. Então que a gente novamente, queridos, não julgue as pessoas, porque aquele que foi em oculto, foi à noite, agora estava se expondo de dia, diante das autoridades, diante do risco de morte. Que a gente nunca se envergonhe de Cristo, queridos, porque ele não se envergonhou de nós, pelo contrário, se passou pela humilhação pública mais terrível e ainda acompanhada de dor e de sofrimento. Ele se expôs por nós. Então que você possa falar de Jesus quando tiver uma oportunidade, sem incomodar ninguém, sem atacar ninguém, sem ofender ninguém, mas quando alguém perguntar, quando alguém der uma oportunidade, quando alguém estiver precisando de um abraço, precisando de um conselho, fale de Jesus para essa pessoa, convide-a para uma igreja, fale o que ele fez na sua vida, para que essa pessoa também possa conhecer o Senhor da vida. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.